Tá? Então nós vamos ler, na verdade, nós vamos trabalhar hoje o final do Sermão do Monte. Tá? Então é o grande finale deste sermão, onde Jesus traz as características do cidadão que vai habitar com ele nos céus e depois futuramente na nova terra, né? Então é aqui. Você quer saber como deve ser o caráter do cristão? É aqui que você busca. Você quer saber como deve ser a nossa conduta? É aqui. É um lugar bom para você. Não estou dizendo que não existe em outros lugares isso, mas aqui é especial, tá? Então nós vamos trabalhar esse texto hoje aqui com os irmãos. E por quê? Por que eu trouxe isso? Porque ele nos confronta, ele traz aqui um momento de uma encruzilhada. Ele termina aqui todas essas orientações, tudo o que ele vem ensinando sobre a vida do cidadão celeste, mas aqui ele nos faz uma exortação, ele apresenta palavras que nos dá uma reflexão sobre um momento de decisão. Então ele termina assim: você precisa decidir algumas coisas, e essas coisas que nós vamos tentar captar aqui no texto, tá bem? Versículo 13, né? Então a primeira parte nós vamos trabalhar aqui é os versículos 13 e 14, como está divididinho na Bíblia aí mesmo, tá? Nós vamos trabalhar com essa mesma divisão aí, que normalmente as Bíblias trazem aí, tá bom? Então, vou precisar sempre tomar uma água aqui, mas aí vai dar aquela quebradinha, mas é necessário para mim agora. Tá bom? Então diz assim, ó, a palavra de Deus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, final do Sermão do Monte, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram. Irmãos, é muito interessante aqui, Jesus nos coloca numa situação difícil, né? Porque ele fala, e a gente sempre, e principalmente baseado em Salmos e no Antigo Testamento, a gente entende que o amor de Deus é grande, né? Tem até uma música, Grande e Largo, né? Mas Jesus aqui, ele traz, ele traz uma situação que faz a gente pensar. Ele está falando que o caminho correto, ele é estreito, e a porta é estreita. Então, muitas vezes a gente acha que é grande o caminho, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte aqui, olha. Existem duas situações apenas, é isso que a gente tem que começar a pensar agora. Existem uma porta estreita, lógico, e um caminho estreito, e uma porta larga. Só que o problema dessa porta larga é que ele leva à perdição. O que Jesus aqui, ele quebra uma questão importante, que para nós, eu não sei para os irmãos, mas sempre que eu vejo duas portas, assim, você vai no shopping, né? Você encontra uma portinha estreita e encontra aquela portona grande. Qual que você prefere? A larga, né? Nós temos uma tendência natural a escolher sempre a porta mais larga, mais confortável, né? Mas Jesus diz que não, que essa que mais nos atrai é a errada, e que a correta, ela é pouco atraente, ela não nos atrai. Nós temos na nossa natureza, a gente sempre escolher essa porta grande, né? Essa porta larga. E o interessante é que essa porta, né? Essa porta estreita, lógico que ele está falando dele mesmo, né? Porque ele é o caminho, não é assim que ele nos ensinou? Ele é o caminho, e o caminho, né? É um caminho apenas. Então, Jesus está dizendo que ou você escolhe ele, ou você escolhe tudo o resto. Perceba que não tem
muitos caminhos, são apenas dois? Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe os demais. Então notem que o Senhor Jesus coloca tudo o que existe fora Ele no mesmo lugar. Então não tem uma situação intermediária, não tem um atalho que eu possa pegar agora e encontrá-lo mais à frente. Ou você escolhe agora. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Depois de todo o ensinamento do Sermão do Monte, ele está colocando para você tomar uma decisão. E não é a decisão mais fácil, naturalmente pensando, é a decisão mais difícil, é a porta estreita, é o caminho pouco espaçoso. Outra coisa que me chama a atenção é que notem a ordem, irmãos, que aqui a palavra apresenta. Olha que interessante. Normalmente, esses sistemas religiosos que a gente tem, eles oferecem um caminho. E no final desse caminho, você vai encontrar a porta certa. No entanto, Jesus coloca primeiro a porta e depois o caminho. Olha que interessante, isso faz toda a diferença. Primeiro você passa a porta, depois vem a nossa caminhada. Então, muitos sistemas religiosos, eles nos oferecem um caminho que vai resultar na porta certa. Mas Jesus diz que não é assim. Ele diz que primeiro você tem que passar pela porta, né? É claro que aqui a porta tem uma conotação de aceitá-lo, né? Uma conotação, uma ideia de que eu preciso primeiro nascer de novo, para depois seguir um caminho, mesmo que estreito, mesmo que difícil, mas primeiro eu devo passar a porta. Então o que acontece? Muitos enganos é que as pessoas hoje, ainda mais nos nossos dias, né, que o evangelho ele é vendido, né, ele é barganhado, né, ele é praticamente barganhado. Vem aqui que vai acontecer isso, vem aqui que você vai se dar bem, né? Não existem assim muitos slogans, né, dizendo que se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, o que Jesus está dizendo é que isso é falso, que isso não é a realidade que ele apresenta. A realidade de Jesus pede que você primeiro se decida por ele, que você entre na porta, e que depois, nesse processo todo, né, que a vida é um processo de aprendizado, um processo de crescimento, o que nós chamamos de um processo de santificação, ele vem depois. Mas primeiro aqui, você precisa decidir. E é esse o confrontamento que Jesus faz aqui nesses versículos 13 e 14. Você precisa decidir, ou por ele, ou pelo resto. Então, não há meio termo, não há atalho. O caminho largo, a porta grande, leva à perdição. A porta estreita, que é Jesus, que é você, abrir mão dos seus planos, abrir mão das suas convicções, abrir mão de tudo aquilo que você quer e passar a praticar a vontade de Deus, né? Então, nesse sentido, é que nós encontramos aqui uma grande dificuldade, um grande problema. Notem, pouca gente consegue enxergar isso. Poucos passarão. O contrário, muita gente vai pegar o caminho mais confortável, a porta mais larga, aquele sistema religioso que vai nos proporcionar uma brecha, um amaciante para a carne ali, sabe quando a carne é dura assim, você bota um amaciante para dar vai proporcionar esse conforto a nós. Então, irmãos, Jesus nos chama aqui a uma reflexão importante. Você já passou pela porta estreita? Quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando,
Eu já passei pela porta estreita? Eu estou ciente do que significa uma porta estreita? Eu estou ciente de que, quando eu faço a opção por Jesus, eu abro mão das minhas opções? Se você está ciente que o caminho é estreito e difícil, olha para a vida da gente, irmãos. Quantas coisas têm acontecido, quantas coisas acontecem e quantas dificuldades nós temos passado, não é? Como nós já falamos aqui, na vigília de oração, falei sobre a oração de Paulo aos Colossenses, né? Quando Paulo fala do poder, né, de Deus. O poder de Deus está na perseverança e na paciência que Ele nos dá. Muitas vezes não nos livra, né? Eu achei muito interessante a questão de que Deus livrou lá, não livrou Daniel lá dos leões? Hã? Não livrou? Mas ele teve que entrar na cova, né? Ele teve que entrar, não teve? Muitas vezes a gente tem que entrar. É lá que Deus vai. É nessa dificuldade é que Deus vai direcionar, vai nos dar perseverança, vai nos dar a paciência, vai nos dar a estrutura necessária. Porque olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente passa por uma dificuldade grande, a gente dá uma vontade de sair da casinha, mas é esse poder de Deus, quando a gente nem imagina, que está atuando na nossa vida, que vai fazer com que a gente persevere, que a gente tenha paciência, que a gente passe por um processo, que a gente entre na cova dos leões, mas que os leões não vão nos fazer mal, que os leões não vão nos devorar, mas nós precisamos às vezes entrar. Então às vezes não, Deus nos livra disso. Eu não estou limitando o poder de Deus, pelo contrário, eu estou exaltando o poder de Deus. Mas nem sempre nós somos livres de tudo. Existem dificuldades que muitas vezes você pode encarar, né? Você pode pensar na vida de Jó, né? Tão elogiado e no entanto passou uma dificuldade, poucas e boas, não? Então nesse sentido, a primeira parte aqui desse texto que nós estamos aqui meditando, ele fala desta decisão que nós precisamos. Ou você vai para o caminho de Cristo, ou você vai no resto. O resto literalmente é tudo o resto, porque não tem um terceiro caminho, há apenas dois caminhos. Ou é Cristo, ou não é. Ok? Muito bem. Essa proposta, né, até coloco aqui no texto, essa proposta, ela não é muito compartilhada, né, pelos sistemas religiosos, pelas propostas religiosas, né? Geralmente, então, primeiro vem uma série de situações que você precisa cumprir para depois você ficar, né, encontrar essa porta. Então é uma mudança de paradigma aqui. No próprio sistema religioso, né, judaico, que aqui é o contexto de que Jesus está trabalhando, porque a quem ele está falando? A uma multidão e aos discípulos. Então ele está falando para uma multidão. Então nesse sistema que eles pensavam que aquelas grandes portas do templo, aqueles grandes rituais que eram feitos, todo aquele contexto de festa, de ritual, de tudo, pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, é isso que aquelas pessoas que o estavam escutando tinham em mente. Então se nós transportarmos isso para o nosso dia, para os nossos dias, para a nossa época, nós vamos perceber que a gente tem esse dilema, essa bifurcação na estrada da nossa vida ainda hoje. Ou escolhemos o mais fácil, o que amolda o nosso pecado, ou nós nos sujeitamos à vontade de Deus. E aí nos entregamos a Jesus, né? Morremos com Ele e assim ressuscitamos com Ele. Tá bem? Mas isso não é tão simples quanto parece, porque veja o texto como continua agora. Veja a partir do versículo 15 o que Jesus coloca, né? Ele coloca uma dificuldade, ele coloca que ele apresenta o nosso destino, as duas situações, ou ele ou a perdição, e agora ele vai mostrar
o cuidado que nós devemos ter. Porque veja o que Jesus diz, olha, e ele fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus está colocando aqui uma questão importante, né, que a gente precisa refletir, né, que é a quem devemos ouvir. Então, outra situação que Jesus coloca aqui é cuidado. Cuidado com o que você está vendo por aí. Cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que estão te enganando. Agora, o agravante, não dá para ver, irmão. Ele é igual a você, uma ovelhinha. Sabe uma ovelhinha? Inocente, boazinha, não faz mal para ninguém. Ele é igual. Então, nessas circunstâncias, isso traz um agravante para nós. Nós não sabemos quem, muitas vezes, né, pela aparência, e pelo contrário, geralmente os falsos profetas, os falsos mestres, eles são especialistas. Eles falam o que a gente quer escutar, irmão. Quem não quer escutar que você é bonito e fofinho? Quem não quer? Quem não gosta de chegar nas suas costas e ficar? Você é bom. Vem, fica assim mesmo. Não muda nada, tá tudo certo. Deus te ama. E ó, nas suas costinhas. Quem não gosta disso? Então, para piorar, essas pessoas que a gente não enxerga, porque não dá para ver, porque eles são um doce. Falam tudo que a gente gosta de ouvir. No entanto, por dentro, embaixo daquela pele de bonzinho, ele é um lobo devorador. Ele quer devorar, ele quer acabar com a igreja, ele quer destruir a sua vida, te dizendo e falando coisas que gostamos, coisas que adoramos. Agora, que parte da Escritura fala isso? Tudo que está aqui é para exaltar, para nos exortar. Tudo que está aqui praticamente é para nos corrigir, porque Deus nos ama. E como um pai amoroso, Ele corrige o filho. Então, nesse sentido, é difícil, irmãos, é difícil. É claro que um falso mestre, um falso profeta, aqui profeta está no sentido daquele que fala em nome de Deus, né? Então, uma pessoa falsa nesse sentido, ela nunca está sozinha. Porque na medida que pessoas gostam de massaginha, a gente acaba criando falsos seguidores, que muitas vezes também é indetectável, não dá para ver, porque ele está aqui, ele está lá, ele está escutando a palavra, ele está atuando na igreja, ele está fazendo, mas ele não passou pela porta estreita, ele não passou, e esse é o problema. Então, tão perigoso quanto o falso profeta, o falso mestre, é os falsos seguidores. E é por isso, né, que a gente, Jesus aqui, e a gente observa não o modo como eles agem, como eles falam. Eu não posso, isso não é parâmetro. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho agora. Eu tenho que olhar o como, irmãos? A vida dele. Como é que eu faço a distinção de um falso mestre?
Pelo jeito que ele fala? Não. Pela emoção que ele põe aqui? Não. Eu o vejo pela vida dele. Porque se é uma árvore boa, vai dar bons frutos. Então Jesus nos orienta a não sermos iludidos pela aparência, pela pele, mas olhar debaixo da pele. E como nós fazemos isso? Observando a vida. Como é a vida dessa pessoa? Como é o ensino dessa pessoa? E é assim que nós vamos distinguir. Então, mais uma vez, somos confrontados para a gente decidir. Decida. Você vai continuar escutando falsos mestres, falsos profetas, ou vai começar a se empenhar em discernir aquilo que é falado aqui no púlpito? Se está alinhado com o que Jesus ensinou? Se está alinhado com a palavra de Deus? É o único jeito, irmãos. Porque é difícil saber. Porque eles estão debaixo de uma pele. Então eles são igual a gente. Eles são igualzinho nós. Eles têm a mesma pele que a gente. Se eu tocar nele, vai ser igual. Ou seja, vai ser um doce de pessoa. E é interessante pensar na forma de agir, porque se a gente olhar nesses grandes teólogos, nesses grandes dos reformadores da igreja, eles não eram assim. E um exemplo que a gente pode dar aqui é o de Lutero. Já ouviram falar de Lutero? Um dos principais reformadores da igreja. Ele que veio com aquela história, sabe? A salvação pela fé. Porque antes era a salvação pelas obras. Então ele está falando, primeiro a porta, a fé, depois o caminho. Só que não. A igreja ensinava que era necessário percorrer um caminho. E a porta vinha lá no final da vida, né? Mas Lutero falou, ele captou isso. Só que esse homem, segundo historiadores da vida dele, era uma pessoa chata, mal-humorada, difícil de se relacionar. No entanto, um gigante na fé. Um gigante que mudou a história da igreja na sua época. Mudou a história da Europa. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, numa época em que, se você pensasse em fazer qualquer coisa desse tipo, o seu destino era a fogueira. E quantos não foram para a fogueira, não? Quantos não foram assim? Então, veja, irmãos, assim, Jesus está nos alertando aqui. Cuidado. Escolha muito bem a quem você vai escutar. Porque pela emoção, pela didática, pela forma com que essas pessoas falam, não dá para distinguir. Você vai ser enganado. Então fique atento, fique esperto com relação a isso. Ok? Mas não para aí, né? Nós vamos seguindo o texto aí. E a gente então precisa continuar aqui também, porque Jesus faz alguns alertas. Só um detalhe interessante, que com relação a essa distinção que devemos fazer, como a gente consegue fazer isso? Irmãos, participando, né? Aprendendo, né? Nós temos que aprender a palavra, para poder discernir o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então é importante, eu diria que para a sua saúde, e eu vou dizer mais uma vez, o Ministério da Saúde Espiritual adverte: estudar a Bíblia faz bem, é bom para a sua saúde, ela te livra de ser enganado. Então escute o que o Ministério da Saúde Espiritual fala, porque isso é a diferença entre ser enganado por esses lobos devoradores de igreja, devoradores de cristão, para aqueles que falam o que Deus busca, né? E nesse sentido, então, quem está nativa aí, né, sabe, eu não estou tão nativa mais assim, né, mas quando você vai trabalhar, um médico, um engenheiro, ele não tem um procedimento para fazer as coisas? Você chega lá no hospital, o médico cada dia faz uma coisa, ele não tem um procedimento para atuar? O engenheiro trabalhando, o advogado,
ele não tem um procedimento para fazer as coisas? Não tem um procedimento definido? Ele pode até, em cada caso, lógico, aplicar um procedimento. Mas existe um procedimento para isso. Agora, quando se trata da questão mais vital da nossa vida, aí a gente escuta o quê? Todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Então veja que incoerência da nossa sociedade. Para fazer as coisas, lá no escritório, lá na empresa, não tem tudo procedimento escrito? Se acontecer isso, faz isso. Se para fazer isso, você deve fazer assim, assim, assado. Não. Agora, para as questões da vida eterna, não, aí não. Aí qualquer coisa serve. Qualquer coisa pode. Qualquer coisa eu aceito. Irmãos, não somos mais ingênuos. Nós precisamos ficar atento a isso. Há um caminho, Jesus Cristo. Um caminho. Aliás, o caminho, né? Artigo definido. O artigo definido, pessoal do português aí. Artigo definido, né? É definido, o, não é um, né? Não é mais um. Ah, se você não gostar de mim, fala com meu amigo Buda. Né? É assim? Não tem, nós não temos opção. Ou é perdição ou salvação. Não é? Muito bem. E vamos em frente, né? Eu até coloco aqui, né? Eu acabei não falando. Jesus ensina, irmãos, que há duas alternativas apenas. Há duas portas, dois caminhos, dois grupos de pessoas, dois destinos, mas uma escolha apenas. Tudo dois. Só que a sua escolha é uma só. Não dá para você trilhar os dois caminhos. Se você passar na porta estreita, ele não vai deixar você voltar para trás. Se você passar. Se você passar na porta larga, você está indo a passos largos para a perdição. Duas portas, dois caminhos, dois destinos, dois grupos de pessoas, uma única escolha que nós devemos fazer. Percebe agora a confrontação que Jesus, depois do capítulo 5, 6 e 7, ele está dizendo, de tudo que eu ensinei, toma uma decisão, cara. Só tem duas hipóteses. Perdição, perdição, salvação. Tudo bem? Muito bem, vamos então para a nossa terceira fase, né? Irmãos, o que é assustador? E apesar de tudo isso, há pessoas que estão sendo enganadas. E não questionam isso. E aí, nós vamos para a terceira parte aqui, que eu chamo aqui das realizações, né, humanas. O caminho antes da porta. Olha o que acontece, nós vamos dar uma pensada nisso, quando a gente escolhe primeiro o caminho, depois da porta. Olha o que acontece aqui. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, sabe? Com fervor, com emoção, com adrenalina. Essa repetição da palavra Senhor aqui, principalmente no hebraico, e aqui, quando passou para o grego também foi trazido essa questão, significa que essa petição, essa expressão é feita com adrenalina, com força, sabe? Que chega a arrepiar aí, que você está aí, está arrepiado? É isso aí, é essa adrenalina que faz. Então esse Senhor, Senhor, é uma expressão que no hebraico diz essa força. Então olha o que ele diz, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, olha a dureza
de Jesus aqui. Eu nunca conheci vocês. Quem é você? Eu não te conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, essa gente profetizou, expulsou demônio, fez milagre e fala de um jeito que a gente fica arrepiado. Jesus negou, falou que ele estava mentindo aqui? Na sua Bíblia tá? Jesus falou assim, você está mentindo, você não fez nada disso? Foi isso que Jesus falou? Não, eles fizeram isso mesmo. Porque senão Jesus teria dito, você não fez, você achou que fez, mas não fez. Não, eles fizeram. Então, esse misticismo, essa espiritualidade falsa, não vem de Jesus. Essas pessoas que fazem isso, elas pegaram primeiro o caminho. Elas não passaram pela porta estreita antes. Elas acham que porque fizeram alguma coisa, terão mérito, terão uma barganha com Jesus. Já viram isso? Tem gente que faz barganha. Eu vou fazer propósito, eu vou no culto 1 ano sem faltar. Mas aquele carro novo tem que sair. Eu vou agora dizimar, como se isso não fosse uma obrigação nossa, né? Para que eu vou dar lá para pegar um aumentinho, para dar certo, né? E pegar um aumento depois. Irmãos, se você escolher os seus próprios planos, se você escolher arrumar um sócio, já viu isso? Tem gente que arruma sócio, né? Então eu tenho os meus planos. Então sabe o que eu faço para dar certo? Que eu sei que Deus é bom, é poderoso. Eu arrumo um sócio, Deus. Então eu tenho minha vontade, eu tenho meus desejos, eu tenho tudo para fazer, o que eu quero fazer, o que eu vou seguir, e aí eu quero Deus como sócio, como avaliar, né? Avalizar tudo que eu vou querer. Então, quando essas pessoas que fizeram essa série de coisas expressaram uma espiritualidade importante, porque esse Senhor me dá essa conotação, me dá essa ideia de que eles eram fervorosos, espirituais, eles joelhavam aqui, eles gritavam e falavam de um jeito que você saía zonzo daí. Eles eram assim. E o pior, eles profetizavam, falavam coisas. Eles curavam, né? Faziam milagres. Então, o que Jesus está alertando aqui? Que esses falsos profetas, eles fazem coisas, e que isso não deve servir não quer dizer que todo mundo que faz isso não é discípulo de Jesus, tá? Então eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a pessoa que aqui à frente faz esse tipo de coisa, não é parâmetro para nós ainda. Qual é o parâmetro? É a vida. É o ensino alinhado com as Escrituras. Irmãos, Deus não quer aqui um coach profissional, um orador profissional. Ele quer de nós fidelidade. Porque o resultado de tudo que for dito aqui não é conosco, é com Ele. Então, a pessoa que está aqui no púlpito, ele tem que ser fiel. O resto é Deus trabalhando na vida de cada um de nós. Então aqui não é necessário, cuidado com o que eu vou dizer aqui, né? Ter um talento especial para oratória. Paulo era o mais talentoso lá, pelo que vocês leem? Não. No entanto, ele vinha com a palavra da verdade. Então cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que a gente escuta, né? Mais uma vez, Jesus alertando que essa falsa espiritualidade, e por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas optaram por primeiro percorrer um caminho, e no final achavam que ia encontrar a porta correta, a porta certa. No entanto, esse caminho largo levou à perdição.
E como está nos primeiros versículos que nós lemos, a maior parte das pessoas estão nessa. Então nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Nós precisamos tomar esse cuidado, ser fervorosos nisso, ser criteriosos nisso, e não sermos enganados por esses falsos mestres. E o pior, talvez seja pior, os falsos seguidores, que estão do nosso lado, muitas vezes podem estar do nosso lado, aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Dá uma olhadinha para o lado direito e o lado esquerdo aí, o que você acha? Dá para desconfiar? Não? Acho que não, né? Dá uma olhadinha assim, de canto de olho só, assim, só para ver se você... Não, né? Para trás também? Pode olhar para o Luiz Fernando ali. Pode olhar para o Luiz Fernando ali também. Tá legal? Então, irmãos, essa é a questão, né? E para mim, para minha surpresa, Jesus não nega tudo o que essas pessoas fizeram. Não nega. Ou seja, eles fizeram. O pior, eles fizeram. E o pior ainda para eles. Jesus vai falar: quem é você, cara? Eu não sei quem é você. Mas eu não fiz. Esse procedimento, né, é muito interessante, porque os sistemas religiosos levam a isso, né? Pode olhar que toda vez que nós vemos um sistema religioso, sabe o que eu acho? O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma resposta ao amor de Deus. Não é uma religião. O Evangelho é uma resposta. É uma resposta a esse tão grande amor que Deus dispensou, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. E que se você depositar a sua fé, a sua total confiança nisso, você vai ressuscitar com Ele e vai viver uma vida eterna. Passou pela porta estreita. Passou. Aí passou. E agora temos um caminho a trilhar. Um caminho que muitas vezes é estreito, espinhoso, para alguns mais, para outros menos, mas um caminho que leva à salvação. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho aí, né? Vamos mais um pouquinho. Seguindo, né? Versículo 24, é isso, né? Eu escrevo tudo aqui, mas depois eu não fico lendo nada. Então, esse que é o ponto, né? Ponto legal da história. Vamos lá, vamos ler aqui a partir do 24, agora já é na partezinha final aqui, né? Já está chegando aqui na última parte desse Sermão do Monte aqui, o Sermão da Montanha. E Jesus diz o seguinte, olha só: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, e o pior, as pratica. Porque ouvir as palavras, o falso profeta ouve, o falso seguidor ouve. Mas, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Você tem ouvidos? Então ouça. Então, a pessoa prudente constrói a sua vida na palavra de Deus. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, sobre algo sólido, firme. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, sobre os seus planos. Sobre os seus planos. Sabe os seus planos? É a areia. Eu fiz tanto plano que não deu certo, né? Tanta coisa. Eu estudei para uma coisa, fui trabalhar em outra. Eu pensei numa coisa, acabou de ser com outra.
Eu pensei que ia num lugar, fui no outro. Para mim, foi tudo diferente do que eu imaginei. Todos os meus planos, a maioria deles, não deu certo. No entanto, esse que fica com esses pensamentos que eu acabei de falar aqui, é como se fosse um insensato, um tolo que constrói sem um alicerce sólido. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mais uma vez, irmãos, depois que a casa está pronta, dá para a gente ver o alicerce? Dá para ver? Então, como nós vamos saber se essa pessoa construiu a casa sobre uma rocha ou sobre areia? Como nós vamos saber? Dá para ver? Não dá para ver. No entanto, Jesus fala que se você escutar isso que eu estou dizendo aqui agora, que eu estou lendo, que é a palavra dele, não a minha, é isso que eu espero sempre quando estou aqui à frente, que eu traga a palavra dele e não a minha, porque a minha, a dele frutifica. Então, ele está falando que se você construir e praticar, e é aí que vem mais uma decisão que a gente precisa tomar. Você está disposto a praticar? Porque você está escutando aqui hoje, uma série de coisas, uma série de advertências, uma série de escolhas que está para ser feita. Você está disposto a escolher corretamente? Essa é uma das questões que eu vou colocar aqui no final, para que a gente possa estar meditando sobre isso. E aqui, irmãos, a gente olhando aqui, essa questão do alicerce, é a jornada de fé da pessoa, Então, quantas vezes a gente não vê, infelizmente, e a gente ora para que isso não aconteça, pede para que isso não aconteça, que é a jornada de fé de muitas pessoas. Então, lá na frente você vai ver que tudo desmorona, Mas aí você vai fazer uma análise crítica, você vai ver que a vida da pessoa não foi construída sob os planos de Deus. Foi construída pelos próprios planos. Sabe aquela decisão que muitas vezes você precisa tomar com relação a casamento, com relação a questões financeiras, com relação a dificuldades familiares? Sabe aquelas decisões? É lá no final que a gente vê se esse alicerce está sólido, está firmado na rocha. O que é a rocha aqui? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Como é que você vai saber? Como que eu não vou saber? Como é que a gente pode saber? Eu vou dar uma dica para você. Frequente os cultos. Eu vou dar mais uma dica poderosa aqui. Vem na IBD, cara. Vem na IBD. Você vai ver. As coisas vão te dar clareza. E nós vamos meditar junto. Quem está aqui à frente da IBD também está estudando, está buscando, está também para trazer aqui para vocês, Ok? Então, é durante a nossa jornada de fé que nós vemos, porque o alicerce a gente não vê antes, a gente só vai ver depois que a casa caiu, que a gente vai ver, quantas casas caíram, E aqui a gente ora que casa nenhuma caia. A gente pede a Deus que Deus nos dê essa firmeza para construirmos tudo que nós vamos fazer na nossa vida, não nos nossos planos, tendo Deus como sócio, mas tendo Deus como orientador, tendo Deus como aquele que nos dá o propósito de tudo que vamos fazer. E é nesse sentido que Jesus aqui está falando. E na jornada de fé, tanto o falso seguidor quanto o verdadeiro seguidor escutam a palavra. É isso que a gente precisa entender. A palavra é a mesma aqui. A palavra é a mesma. No entanto, alguns praticam, acreditam e praticam, e outros, já imaginou amanhã, segunda-feira? Apesar que agora, irmãos, que eu aposentei aí, não totalmente, mas aposentei de algumas coisas, eu brinco em casa, Hoje é domingo, não é? Para mim amanhã também. E depois também. E também. E lá para o final de semana é domingo. Então, eu brinco em casa lá, Não é bem assim, Que eu tenho coisas a fazer, Eu até os irmãos já sabem, mas a gente estava vendo aí que o Luiz Fernando comprou aquele aspirador robozinho lá, que fica limpando a casa, passando pano, lavando a louça. Não, a louça não.
que lava, limpa o chão, tudo lá, né? E aí eu ia até comprar um também, que teve uma promoção aí, mas aí a minha esposa falou assim, eu falei, olha, Mônica, baixou quase 300, 400 reais, aí ela falou para mim, se eu comprar, o que você vai fazer? Então, eu não comprei, né? Porque senão não há alicerce que sustente isso, né? Então, irmãos, é assim. Jesus nos confronta a tomarmos várias decisões. Jesus nos confronta aqui a tomarmos cuidado com os falsos mestres. Jesus nos fala, nos orienta a construirmos nos nossos planos, os nossos desejos, num alicerce firme, respeitando, seguindo, procurando praticar a vontade de Deus. É nesse sentido que Jesus está terminando esse grande sermão chamado Sermão do Monte, não é? E no final, né, no finalzinho aqui, ele termina aqui, né, o grande finale aqui, versículo 28 e 29, olha só o que aconteceu. Depois que Jesus proferiu tanta coisa, tantas palavras, olha a reação das pessoas. E nesse momento o ministério de Jesus estava bombando. Não tinha para ninguém. Quando ele começou a cobrar uma mudança de vida, ele olhou para trás e não viu mais ninguém. Então, na primeira fase, onde ele multiplicava os pães, ele fazia curas, maravilhas, milagres, não que ele não fez isso depois também, mas a hora que no ministério dele ele virou a chave e falou, opa, só que precisa de umas coisas aí, você precisa mudar de vida, você precisa ter um novo coração. Lá com Nicodemos ele falou, você precisa nascer de novo. Como? Entrar no ventre da mãe. Ele falou, não, cara, você precisa nascer espiritualmente, porque nós nascemos mortos espiritualmente. Nós estamos mortos. Então você precisa nascer. Sabe como? Passando a porta estreita. Só que não é a mais atraente. Sabe por quê? Eu vou ter que mudar. Eu não quero abandonar os meus pecados. É gostoso. É bom. Eu curto. É isso que Jesus quer. Por isso que é tão difícil. Por isso que o caminho é espinhoso, também é estreito, difícil. Mas olha a reação da multidão. Olha só o que aconteceu. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Messias. Então, olha a reação das pessoas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, com seu ensinamento. Porque ele as ensinava com autoridade. É Deus. Foi ele que escreveu as Escrituras. Foi ele próprio. Então, quem melhor para ensinar sobre as Escrituras do que o autor das Escrituras? Quem? Então, as pessoas ficaram maravilhadas com esse ensino. Não quer dizer que elas passaram pela porta estreita, mas elas ficaram impactadas. Porque Jesus falava diferente. Jesus falava com convicção. Jesus falava com certeza. Falava como quem conhecia do que estava falando. É diferente. Era diferente, né? Então, nesse sentido, irmãos, que a gente precisa entender que um sistema religioso é diferente do Evangelho. É o caminho estreito. E a gente precisa entender que sistemas religiosos vão nos oferecer opções interessantes para se moldar ao nosso pecado. Não, você faz isso, mas se você fizer isso, tá, sabe? Débito e crédito, tem muito disso, né? Ainda hoje. Então a reflexão que eu quero trazer aqui, a aplicação que eu quero trazer de tudo que nós vimos aqui, de toda essa exortação que Jesus faz, deste chamamento a um posicionamento. Se você precisa se posicionar, você precisa se posicionar. Não dá
para ficar em cima do muro. Não dá, né? Então, nesse sentido, nós precisamos nos posicionar. Então, fica aqui a nossa avaliação, né? Para a nossa avaliação, você não precisa responder, não vai responder isso, tá? Você só pensa aí, tá legal, Jones? Não vai responder, mas pensa. Certo, Luiz? Tudo bem? Vamos lá. Somos seguidores de falsos profetas? Gostamos daquele jeitinho doce? Aquele jeitinho doce? Gostamos? Por que estamos aqui, irmãos? Por que estamos aqui? Por que você acompanha as mensagens da igreja? Por quê? Se for porque você já passou pela porta estreita, se for porque você já decidiu agora que vai passar pela porta estreita, muito bem. Se for simplesmente para você ter algo para negociar depois com Deus, com seu sócio, você sabe o que vai acontecer. Você já sabe. Você entende a seriedade das decisões espirituais e a sua relação com Deus e a brevidade da vida? Irmãos, eu achava que eu nunca ia morrer. Eu achava que eu nunca ia morrer. Eu nunca pensei nisso. Eu achava isso. No entanto, quando bate a porta, você vê a fragilidade e a brevidade da vida. É muito curto, irmãos. É pouco tempo. É pouco tempo. Mas eu tenho 25 anos, mas é pouco tempo. Aí eu tenho 40. Aí eu tenho 52. Aí eu tenho 56. É pouco tempo, irmãos. É pouco tempo. Você entende isso? Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa entender o que é uma porta estreita e passar. E depois o caminho nós vamos trilhar junto, irmãos. Nós vamos trilhar junto. Todos nós estamos trilhando um caminho. Não, vem do jeito que está. Ok, mas não pode ficar do jeito que está. Não pode, não existe. Quem passou pela porta estreita não fica do jeito que está. Se está sempre do mesmo jeito, precisa reavaliar a sua vida. Você precisa fazer uma análise crítica de tudo o que você fez, de tudo aquilo que você até agora pensa sobre isso e mudar. Ok? Vamos lá. Qual o seu posicionamento diante de Jesus? Você vai se posicionar? Você vai ficar com a religiosidade ou com o evangelho? Você vai desistir do seu próprio plano de salvação e aceitar que a salvação é por meio da fé, é pela graça, por meio da fé? Você entende isso, irmãos? A salvação, eu vou falar devagarinho aqui. A salvação é pela graça. Sabe o que é graça? Você não merece. Você não merece. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que fundamenta a graça, esse favor, é o amor de Deus. E o que me dá acesso a essa graça e automaticamente ao amor de Deus é o quê? A fé. E como eu desenvolvendo essa fé, aqui nessa figura que Jesus está usando, é essa passagem. E depois nós caminhamos juntos. Nós vamos cada dia mais meditar na palavra, falar, olha, eu preciso mudar isso, eu quero mudar a oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração. Né? Quando eu leio a palavra, eu estudo a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E essa dinâmica é para a vida toda, é pelo caminho todo. E mais, o caminho não é só sombrinha, né? É um caminho estreito, pouco espaçoso, né? Você entende que o filho do carpinteiro de Nazaré, Jesus, ele é Deus, é Emanuel, é a Deus conosco, ele é o Messias, ele é o rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é salvador, ele é Senhor. Portanto, Jesus faz um convite para nós. Você tem convicção e certeza que você está num relacionamento com Ele? Bom, você precisa sair com essa resposta. Não dá para esperar amanhã. Não dá. Pode ser tarde. Você precisa avaliar isso hoje. Você precisa considerar tudo isso hoje.
Você precisa, é uma questão vital. Ok? E tendo esse relacionamento, você entende que seus pecados são perdoados, não porque você é bonzinho, não porque você faz isso, não porque você faz aquilo. Irmãos, nós não devemos pedir perdão apenas pelos nossos erros. Nós precisamos pedir perdão quando achamos que somos bons, quando achamos que tem algo, alguma virtude em nós, e isso é perigoso. Então aprenda a pedir perdão, não só quando você erra, mas quando você acha que é certa. Se isso não aconteceu, tudo que eu disse aqui, você não está no caminho certo. Você está no caminho largo, em direção à perdição. Agora, você que acha tudo isso, você é mesmo discípulo de Jesus? Ou já se encantou com alguma coisa bacana aí? Está encantado com alguma coisinha diferente aí? Porque também vou falar a verdade, hein? Sempre a Bíblia, sempre exortando, e gente oferecendo cada coisa boa, né? Cada coisa bacana que a gente arrepia, irmão. A gente arrepia. Você acredita nisso? A gente arrepia. Então o arrepio não quer dizer que todo arrepio é isso, mas quer dizer que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a opção que a gente faz, muitas vezes, não é pela palavra de Deus, mas sim pela mística, pela coisa espiritual que isso é. Tudo bem? Irmãos, o meu desejo é que essas palavras não falem ao seu coração, que elas mudem o nosso coração, que elas transbordem, né, em desejo, em sede, em vontade de seguir aquele que criou todas as coisas, aquele que, sabendo que nós não poderíamos fazer, veio aqui e fez. Então, o que eu desejo essa noite é que isso faça não só diferença, mas que isso mude o seu caminho, caso você não tenha ainda passado pela porta estreita. Ok? Nós vamos orar.